E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Okun. Eu sou o Gabriel Correal. Eu sou a Amanda Fernandes. A gente vai começando esse vídeo aqui, mas a gente já deixa esse pedido para vocês. Por favor, deixem seu like, seu comentário. Se vocês não seguem a gente ainda, sigam por favor. Compartilhem com quem vocês acham que tem que ver isso. E ativem o sininho, que aí vocês recebem notificações de nossos próximos vídeos, tá bom? Ainda um outro empecilho, né, para essa expropriação de terra por parte do agronegócio, né, para poder produzir mais e cultivar mais, derrubar mais e produzir mais. Aquela velha máquina do neoliberalismo que pensa que tudo que não é produtivo como para o mercado é inútil. É inútil, né? E por ser inútil não presta, não vale, melhor matar. Que seriam as terras indígenas, né? Então a gente vai falar da PL 490, que altera a legislação de demarcação de terras indígenas. Lembrando que ela já foi aprovada pelo Congresso e agora ela está tramitando no Senado. E para quem não está acompanhando muito a fundo, mas viu algumas notícias, é por conta dessa PL, né, e da votação do que a gente vai falar mais para frente que se relaciona com isso, que a gente está tendo o acampamento, né, do Levante pela Terra lá em Brasília, onde a gente, semana passada, teve a presença de mais de 6 mil indígenas lá, de diversas etnias e diversos territórios, por conta disso que a gente vai explicar agora, que é o que propõe essa PL. Essa PL, ela fala principalmente das demarcações, né, dos territórios indígenas, e elas propõem principalmente que essas demarcações elas sejam feitas através de leis, né? Ou seja, que elas sejam avaliadas e votadas em plenária. Só que como vocês estão acompanhando ao longo de todo esse vídeo e ao longo de tudo isso que a gente mostrou, de quem está tomando as decisões, né, lá dentro do Congresso e de quem está por trás de todas essas PLs, a gente tem uma forte bancada ruralista, que é quem consegue, querendo ou não, decidir, tomar o rumo do que está sendo aprovado ou não. E aí a gente vê o porquê que eles estão tentando fazer com que as demarcações de terra indígena seja através de leis e não através da forma que é feita hoje. Bem, como a Amanda falou agora, né, eles querem de lei porque quem cria as leis, quem vai passar as leis é exatamente o Congresso, né, e não é o INCRA, que é o processo, quem faz o processo de demarcação de terra. A gente vai falar um pouco mais à frente. Mas as principais desculpas que eles usam, argumentam para essa PL, é que sempre... são bem absurdas, na verdade, né? É que se continuarmos com as demarcações de terras indígenas nos moldes de hoje, logo as terras voltarão a ser todas dos povos originários, prejudicando quem as adquiriu de forma justa e legal. Bem, não é assim que funciona a demarcação de terra. Não é simplesmente chegar o indígena e falar essa terra é minha. Não é assim, tem todo um processo, todo um estudo. E isso é só uma utilização do absurdo para tentar mexer no consciente coletivo e a gente entender que, poxa, aquela pessoa adquiriu a propriedade privada de uma forma justa, e tem a documentação, vai ser expropriado e não sei o quê. Não é assim, gente. As coisas não vão acontecer dessa forma, né? E não acontecem dessa forma. Outras desculpas. Terras indígenas atrapalham o desenvolvimento econômico do país. Como a gente falou agora há pouco, né? Porque a terra indígena tem floresta, não está produzindo, em média ou larga escala, é inútil, atrapalha o desenvolvimento do país, e a gente sabe que não é real, isso não é verdade. E falam que o Brasil tem muita terra indígena. Será? Logo a gente vai falar de números aí da terra indígena. Bem, essa PL obviamente favorece o agro, garimpeiros, madeireiros, grileiros, e por isso ela é amplamente defendida pela bancada ruralista e governista no Congresso. E agora no Senado, segurando um pouco ainda, por questões que a gente vai falar mais à frente também. E tudo isso reflete, né, essa visão ainda colonialista, né, de colônia, de explorador, que a gente tem, e vê na produção de commodities a fonte de riqueza do Brasil, né, a soja, o gado, o milho, que seja, né, coisas básicas, de exploração básica, ao custo da exploração destruidora, ultrapassada da natureza, né, e da população, com o massacre dos povos indígenas. E assim seguimos na contramão do desenvolvimento técnico, científico, social que está acontecendo no mundo todo, né? Parece que o mundo todo acordou e parece que a gente não está querendo acordar e está querendo regredir ainda. Bem, vamos lá. Atualmente, a demarcação de terras é feita pela FUNAI, né? De acordo com a Constituição, demarcações devem ser feitas pela União.
por meio da abertura de um processo administrativo pela FUNAI, com equipe técnica multidisciplinar que inclui o antropólogo. Não há necessidade de comprovar a data de posse da terra, uma vez que os indígenas, isso está garantido na Constituição, são os povos originários, ou seja, já estavam aqui, né, quando os europeus chegaram. E, então você vê que a maioria dessas coisas que a gente fala, dessas PLs, elas bem ou mal atropelam a Constituição. Bem, um resumo das etapas do procedimento de demarcação de terras indígenas. Primeiro, terras são estudadas, depois elas são delimitadas fisicamente, elas são declaradas terras indígenas, são homologadas e aí são regularizadas. São 5 etapas, né? E, na verdade, são um total de 672 reservas indígenas, sendo que 115 ainda estão em estudo, ou seja, sem seu tamanho definido, o que corresponde a menos de 14% de terras brasileiras. Ou seja, não tem muita terra indígena no Brasil, né? Reforçando que são povos originários, né? Exato. Na verdade, o Brasil é terra indígena, né? E a gente tem pouca terra que já é demarcada para que eles possam existir e estar no seu território livremente, né? Então, essas demarcações de terra, né, se fossem aprovados, né, essa PL for aprovada, ela vai ser mais demorada ainda, porque vai depender do interesse da casa, né, do interesse do Congresso, do interesse do Senado, para que ela seja posta em pauta, ou ela vai ser arquivada, ou vai ser posta em pauta, e vai depender da votação, né, o que seria bem problemático, visto que o poder dessa bancada nessas duas casas. Outro ponto importante, né, que essa PL traz e que está gerando essa comoção grande em Brasília é sobre o marco temporal. Que ele fala que os indígenas só deveriam ter direito, né, a esses territórios se eles já estavam ocupando essas terras na data da Constituição em 1988. Ignorando completamente o que a gente falou agora, de que são povos originários que estavam aqui antes da invasão dos europeus, né, que foram expulsos, agredidos, colonizados, sofreram genocídio, e isso do marco temporal dentro da PL ignora completamente a história, como faz em diversos outros projetos, né? Por isso que tem se falado tanto e que a gente tem pedido tanta mobilização com relação a isso, porque é completamente inconstitucional a gente querer delimitar um ponto a partir de onde eles tenham direito às próprias terras, né? Exatamente. E essa comoção também está se dando, e até eu acredito, né, o Senado esteja segurando essa votação, porque agora está tramitando no STF o julgamento entre o Estado de Santa Catarina e o povo Xochitlang reivindicando terras, né? E o Estado de Santa Catarina está alegando essa tese do marco temporal e chegou ao STF, eles estão para julgar. A semana retrasada começou, semana passada foram feitas as falas e agora o julgamento ficou para amanhã, para o dia 8. Então é muito importante todo mundo acompanhando essa eleição, porque o STF ele é como se fosse o entendedor último, né, supremo da Constituição. Então, se eles disserem que não pode, que não existe essa tese marco temporal, é anticonstitucional, cai pelo menos essa parte da PL, né? Que já não seria o suficiente, mas já é um avanço. Já fortalece a luta dos povos, né? Bem, essa PL continua com outros pontos bem críticos, né? Uma delas abre espaço para exploração hídrica, energética, de mineração e garimpo, expansão da malha viária, caso haja interesse do governo, libera a entrada e permanência das Forças Armadas e Policial Federal, sem necessidade nenhuma de consultar as etnias que ali habitam. Fica também liberado o cultivo de plantas geneticamente modificadas em terras indígenas e o contato com povos isolados em territórios de utilidade pública. Bem, é muito questionável, né, porque a gente sabe que todos esses empreendimentos trazem um impacto social para qualquer cidade, qualquer localidade. Se imagina para a população indígena que está mais afastada, não necessariamente os isolados, né? Já vai trazer esse impacto, contaminação de água pelo garimpo, violência de todo tipo que a gente sabe que acontece, principalmente a violência contra a mulher. Doença, como a gente tem o exemplo da pandemia agora, né? Onde os indígenas sofreram um imenso genocídio. Principalmente para os povos isolados. O Brasil é o país que tem mais povos isolados dentro da Amazônia, e a gente está pondo em risco esse contato forçado, né? A pele, né, favorece ainda isso, o cultivo de plantas geneticamente modificadas, ou seja, os transgênicos, sendo que os indígenas trabalham
em harmonia com a floresta, cultivam o que a floresta dá, sempre em, né, reciprocidade com a floresta, beneficiamento mútuo. Então seria um tanto contraditório e influenciaria de vez assim nos meios de cultura e de vida desse povo, não levando em consideração esse direito que eles têm, né? E por último, permite que terras reservadas possam ser tomadas dos indígenas se a União considerar que eles perderam seus traços culturais. Quem define que ele perdeu os traços culturais? Porque é muito estranho, ainda hoje, muita gente pensa que o indígena não pode usar um tênis, não pode falar português, não pode estar de roupa, não pode usar celular, que ele já deixou de ser indígena. Não é isso, gente. Indígena é muito mais, é uma questão cultural, questão étnica. Então eles podem sim ter acesso à civilização, mas não necessariamente eles precisam deixar o modo de vida deles no meio na floresta, com a roça deles. E a nossa cultura não tem a mínima capacidade de julgar o que é traço cultural indígena. E note-se bem, a Constituição reconhece aos indígenas o usufruto exclusivo de tais terras, o que significa em bom português e melhor direito que ninguém tem direito de ocupá-la como posseiro. Por isso mesmo elas são declaradas inalienáveis e indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis. Então isso é para ficar bem na nossa mente. Ou seja, tudo isso é inconstitucional, né? Só que, de novo, a gente, nesse modelo de produção exploradora, extrativista, colonizadora, a gente ainda vê e que realmente, como a gente já falou, o que não é plantação, o que não é agronegócio, o que não é cultivo, o que não é mineração, é atraso, não é desenvolvimento. Só que não. Inclusive, nessa PL, um deputado, que eu não vou citar o nome, disse que os indígenas têm o pior IDH. Tem o IDH do século, sei lá, da Idade Média. Mas isso é comparado com o quê? Já perguntaram qual é a qualidade de vida deles? Eles podem ter uma qualidade de vida muito melhor. Podem não ter uma qualidade de vida, obviamente, muito melhor que a nossa. Ar puro, natureza, comida. Claro, quando eles não são pressionados, como está acontecendo com os Yanomamis, com os garimpeiros lá em Roraima, tomando tiro o tempo todo. Não vem madeireiro legal para atirar e matar, estuprar. A qualidade de vida realmente é melhor. A gente não tem como comparar, são coisas diferentes e nossos moldes hoje de sociedade de desenvolvimento, índice de desenvolvimento humano, eles não são comparáveis dos povos tradicionais, dos povos indígenas, dos povos originários. Então, é uma comparação equivocada. E, de novo, atrelando isso a um progresso que é associado ao desmatamento. E, bom, é muita coisa, muita informação. A gente fez isso com o intuito da gente ter uma clareza maior sobre o tamanho dos retrocessos, sobre tudo que está passando, sem muita gente conseguir acompanhar, para a gente também trazer esse alerta do quanto é importante a gente estar atento a tudo que está acontecendo, né? Essa história de não querer se envolver com política, de achar que isso não é importante, faz com que tudo isso aconteça, que a gente esteja em extrema vulnerabilidade ambiental, social, e fechar essa nossa fala com esse pedido de que estejam atentos, de que percebam o quanto, principalmente, as pessoas que a gente coloca lá dentro fazem tudo isso acontecer. A gente viu que quem está por trás de todos esses movimentos é principalmente a bancada ruralista, atendendo ao interesse de poucas pessoas, né, que querem conseguir se manter na elite e que isso está acontecendo ao longo do curso da história do Brasil. E aí a gente continua deixando com que essas pessoas estejam lá tomando essas decisões pela nossa incapacidade e falta de vontade de se envolver politicamente, né, e de estar inteirado sobre tudo que está acontecendo, se posicionar. É importante, gente, que a gente reflita que não é independente da raiva que você possa ter de uma pessoa ou de um partido, né, vai mais além. Isso é a nossa sobrevivência. É o ser humano que não existe sem a floresta, não existe sem a natureza. Inclusive, o agro pressiona tanto a floresta que já não vai ter chuva para o agro. E já está reduzindo as safras por causa disso. A gente vai vir com períodos mais longos de seca. Então, vai além de qualquer questão partidária. É questão de sobrevivência da nossa raça, da humanidade. A gente fala muito só de um cargo, uma posição, né? Que é aquele cara lá no topo. Mas no meio da cadeia, preste atenção nas próximas eleições em quem você vai votar para deputado, para senador, porque eles fazem muita diferença.
Tudo que acontece ali, as artimanhas todas que acontecem em Brasília relacionadas à política, passam por eles. Eles que são realmente os responsáveis. Então vamos ficar atentos, vamos ler bem, ver quem que esses caras são, se eles estão envolvidos em um escândalo. Não sei se o partido realmente preza pela sobrevivência, pelo meio ambiente, se importa com as pessoas, ou se realmente só está ligado a empresas, a grandes negócios, ao agronegócio. Vamos ficar ligados, vamos ficar antenados, vamos estudar. Não deixa para escolher de última hora e acaba votando de qualquer jeito. De que a despolitização, né, ela serve também a esse grande grupo. Quanto mais você estiver desinformado, menos envolvido, melhor para tudo isso continuar passando e ter poucos que tentam ficar gritando e mostrando e não conseguir ter força. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui, porque esse vídeo já está bem longo, tá bom? Grande beijo. E acompanhem beijo. Amanhã a votação, pressionem nas redes sociais como puderem, com as hashtags. Hashtag marco temporal não ao marco temporal, não ao PL 490, PL 490 não. E ajudem a gente a pressionar, que faz diferença também. E não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, compartilhar. E se você não segue o canal, segue lá, por favor. Tá bom? Ativa o sininho para receber as notificações. Um beijo! Valeu!